Sariha! Bem-vindas, viciadas do Mundinho do GL. A gente tá aqui em mais um episódio de Papo GL. Eu sou a Thaís. Eu sou a Angélica. E eu sou a Manuela. E essa semana a gente tem muitas coisas pra falar, porque aconteceu de tudo nessa semana, né? Eu tô com medo que esse episódio tenha 2 horas e eu tenho que editar ele. A gente vai ter que selecionar alguns assuntos, né? Teve falar de tudo. Nine Awards, teve o CAS Awards, teve o Periquito da Orla. Teve mais o que? Teve o rolo da Yoko. O rolo da Yoko do que ela postou. Cara, muita coisa. Muita coisa aconteceu essa semana. Olha. Teve Nós Ainda Não Casamos. Cara, muitas coisas. Muitas coisas. Mas com que tu quer começar falando, assim? Não sei. Nem imagina, assim. Nem desconfia. Não, eu vou deixar aqui na tela bem grande, então, um aviso de 100% de Lulu. Esse episódio vai ser muito de Lulu. Porque eu tinha que ter feito aquele meme, sabe? Feito uma figurinha pra ti dando as pílulas de Lulu. Inclusive, tu pode editar agora. Thaís do futuro. Não quero. Pegue e coloque aquela pílula na minha mão. Vai ficar bom? Não, ai, gente, mais um trabalho. Eu não quero mais trabalho. A gente já vai fazer uma coisa nesse episódio que estavam pedindo. A gente queria, mas a gente não tinha começado ainda, que era colocar as imagens, as fotos, os vídeos aqui na tela. Tô ferrada. Vai ter trabalho essa semana. Tô muito ferrada. Não, essa semana, né? É pra amanhã. É pra amanhã, é verdade. Esse é o problema. Tá atrasada. Eu vou me mudar esse final de semana e ter que editar esse podcast ao mesmo tempo. Olha só o que eu faço por vocês. Você que inventou, né? Tá, mas vamos falar de perguntei. Eu perguntei e tu não respondeu. Vamos falar das que ainda não casaram? Das que ainda não casaram. Dá pra gente começar de antes, onde aconteceu Nós Ainda Não Casamos. Não, quem mas não vem sabe, antes né? disso ainda. Vem antes disso. Porque, nos últimos episódios a gente falou que uma foi pra Cannes, uma foi pro Met Gala e elas voltaram de viagem. E desde que a Beck voltou de viagem, que ficou mais tempo, elas estavam num grude, assim, nos eventos. Saudades, né? Porque, a gente sabe que elas não se encostavam mais tanto em evento, não tinha mais tanta mão dada, não sei o que, né? Saudade do que a gente não viveu, né? Porque, pra quem não sabe, só um paralelo rápido e grande. Fleabag antes, elas eram muito próximas, faziam um monte de lives juntas, aí coisas aconteceram. Aí elas meio que se distanciaram publicamente, né? Sem ter mais tantas interações assim. E agora elas estão voltando bonitinhas de novo. E eu tô muito feliz. Elas estão voltando com os pés na porta agora, nessas últimas semanas. Porque, meu Deus. Mas enfim, elas estavam ali mais próximas. Mas o negócio pior foi no Nine Awards, né? Que aconteceram várias coisas. Pior? Melhor, né? Aconteceu tudo de bom nesse prêmio. O Nine Awards, ele é um dos maiores prêmios da Tailândia, assim, né? Pro audiovisual. Não sei se é só audiovisual, mas pra indústria do entretenimento, assim, né? Entretenimento. Já aprendemos. Aquelas que ensinam o contrário, né? Aqui no nosso papo, fala assim. O Nine Awards é daquele lá que as Fleabag já ganharam de casal do ano várias vezes, assim, 3 vezes. Que é aquele famoso do We Did It, Baby, que elas fizeram pela primeira vez sem querer, daí teve os outros 3, cada um mais lindo que o outro, de roupa, assim, ela sempre de casalzinho, eu sempre lembro daquele traje que a Frin tava e a Beck tava igual, assim, de vermelho e preto, sabe? Que era um degradê, assim, né? Isso. Depois põe as fotinhas, vai ser legal. Ai, que delícia. Trabalho pra ter isso. E daí agora elas ganharam de novo, né? Pela terceira vez consecutiva ainda, né? Consecutiva. 3 anos, ninguém Cara, eu acho tira que ninguém tira elas do pódio. Não, uma hora vai sair, mas assim, vai demorar ainda, eu acho. É que é bem concorrido, assim, né? Porque os fandom quase se matam pra ver quem vai conseguir. Porque esse do Nine Awards foi, tipo, um escândalo, assim, no primeira vez, Twitter, né? pelo menos. E na primeira vez também. Eu ia falar meio que das brigas de fandom que dá, assim, porque por ser um dos mais importantes, elas quase se matam de votar e fazer vaquinha e coisa assim. Não, eu digo que Fleabag talvez demore pra sair, porque elas estão sempre lançando coisas, elas nunca estão apagadas na mídia. Sim, e elas estão cada vez mais, né? E daí então, assim, se elas casarem ano que vem, daí, né? Puxando pra onde tu quer, né? Entendi. Não, né? Daí como é que vão tirar o casal delas se elas não estão casando? Mas enfim. Nossa, eu tô só por esse momento. Mas enfim, teve a premiação, né? O Nine Awards, que elas estavam grudadas o tempo todo. Acho que eu nunca vi nenhum evento que elas ficaram grudadas o tempo todo. Era o tempo todo pegando a mãozinha, andando de mãozinha pra lá e pra cá. Nunca tinha visto isso. Não, e elas tem, estavam né? muito de parzinho combinando, né? De branco, com aqueles vestidos Beck de chiquérrimos. Chanel e Frin de Valentino. Nossa, Amei as duas roupas, assim, ó.
maravilhosas. Tanto que eles perguntaram pra elas que roupa que elas estavam usando dela. Chanel. Valeu, Elas ficaram com vergonha. Fofinhas. Estavam vestidas de noivas já, né? Olha aí. Tinha até o buquê, né? Pois então, vamos chegar no buquê. E elas ganharam, né, ali o de casal do ano. Ganharam mais alguma coisa? Ai, nem vi. Eu parei ali. Eu só vi casal do ano também. E daí elas ganharam, fizeram o... Moto. Tá chegando a Frim. E daí rolou a premiação, elas ganharam, fizeram o famoso We Did It. Mas assim, a graça dessa premiação foi depois da premiação, quando elas saíram e foram encontrar os fãs lá fora. Que é aí que elas, assim, deixaram os fãs em surto até hoje. Ninguém saiu desse surto ainda. Só pra entender, quando elas ganharam o prêmio, elas ganharam tipo uma estátua, assim, né? Que é o próprio prêmio. E mais um buquê de tulipas. Que tulipa é a flor da Frim, dizem, né? Mas é da premiação, é sempre Isso, tulipa. elas ganharam. Só pra contextualizar que ela estava com um buquê na mão. Na mão, isso mesmo. Inclusive, muito fofinha, segurando o troféu de mãos dadas, assim, bem gays. Oi, tem um pé aqui. E daí daí elas chegaram na parte ponto alto da noite, que foi lá conversando com os fãs. E, né, as fãs, assim, foram maravilhosas, que falaram pra elas... Apresentaram. Ei, pode virar e jogar o buquê. Aí a gente teve o tradicional, né? Pra entender, não sei o quê. E daí, do nada, a Frim me solta. A gente não casou ainda. Eu até fui pesquisar. Será que ainda é igual na Tailândia do que é igual aqui? Sabe? Tipo, será que tem o mesmo significado? Ou Eu não vi sei? que 3 tradutoras confirmaram que era ainda. E o ChatGPT também, porque eu também perguntei lá, porque não fazia. Gente, não é possível. E Porque daí- parece que ela falou muito sem querer, assim. E daí depois ela ficou... Ai, será que eu falei isso agora? Não dá mais pra desfalar. E ela falou, a gente não casou ainda. Tipo, bem... E a Beck só ficou rindo. Só rindo ali. É que a Beck deixa pra Frim essas bobagens. Ela sempre sorri, sai, ela deixa a Frim responder. Tipo, vai, tu resolve. E daí as pessoas, né, começaram, meu Deus, aquele gritedo. E elas falaram, tá, então vocês são Penfencan, né? Tipo, vocês não casaram ainda, então vocês estão namorando ainda, não sei o que. E elas, Tipo, como que eu vou sair risadinhas. daqui? E daí estavam perguntando quando que vai ser o casamento e que agora elas estão juntas. Daí a Frim falou, quem que falou isso? Mas rindo o tempo todo, tipo, leves, super tranquilos com a brincadeira, assim, coisa que a gente não via há muito tempo, né? Uhum. Aí, assim, o fandom ficou em surto. E daí, não satisfeita, a Frim aprontou mais uma, porque no dia seguinte saiu uma entrevista que ela deu pra um repórter ali, acho que se eu não me engano ele chama Pete, que ele perguntou como é que tava a vida de casados delas. E elas deram uma risadinha e ficaram ali, rindo, né, abobadas. E daí a Frim falou de novo, a gente não casou ainda. Plec, plec. Teve um plec, plec ainda depois. Eu achei que ela tinha falado back, back pra Beck falar alguma Eu também coisa. achei que ela tinha falado back. Aí eu fui jogar no chat GPT também plec, pra plec. entender melhor. E daí ele explicou que o plec, plec é tipo... Ai, para de ser bobo, alguma coisa assim. Tipo, Elas falaram isso briga. pras fãs também antes. Mas assim... Tipo assim, o que ela quis dizer com isso? 2 vezes no Sim, mesmo 2 dia. vezes. E teve ainda aquele outro com aquela entrevistadora, acho que é Pipec. Que alguma foi coisa antes assim. do evento. E que também isso, né? Tipo, que ela também É. fala... como que foi? Ela falou assim... muita gente diz que Frimbeck e Penfencan. Ela, e eu quero comprovar aqui hoje. Frimbeck e Penfencan. Tchau! E saiu. E elas ficam lá assim... Sim. Daí o que me vem a pergunta de... Por que raios elas deixariam isso ser falado? A mídia do nada falando isso, A mídia né? do nada, todo mundo falando a mesma coisa, sendo que, tipo, se antes elas proibiam de tudo quanto é jeito falar a respeito disso, e daí agora não, agora todo mundo pode, inclusive Não. os amigos, que daí depois... Repostaram. Repostar, porque daí isso é do caso, caso, né? é. Depois. Então daí a gente vai voltar nesse assunto depois, porque sim, tá? Sim. E daí todo mundo repostando e falando a respeito. E não teve nenhum... Não, é Pinong. Não, é Cis. Não. Elas apenas riram. E nisso, num tempo, assim, que várias vezes elas estão curtindo, sei lá, bolo de casal, bolo de casamento, coisa de flores. Filmei minha própria proposta. E isso é várias... Vai ter que catar todos esses memes, depois a gente te ajuda. Mas já que umas pessoas estão pedindo, né, que a gente
coloque vamos mostrar as provas. essas provas. A gente delula, mas é com fatos, entendeu? Já tá na descrição do canal, né? Que isso, tipo, eu acho estranho. Tá, outras pessoas que não acompanham tão de perto podem dizer, tá, é fanservice, mas não é fanservice. A gente sabe a diferença, entendeu? Dá pra ver a diferença, porque Sim. elas não fazem claramente. Parece, tipo, que é tudo meio que sem querer, querendo. E essas coisas que elas estavam curtindo no Instagram. Tipo, gente, isso não é fanservice, elas estavam... Cara, eu não vejo também elas desconfortáveis com esse tipo de pergunta. Sim, Tipo, elas elas estão brincam muito... junto, daí tá leve, elas dão risada, daí alimenta um pouquinho as delulu. Desde que a gente começou a seguir, a gente acho que nunca viu elas leves e felizes como elas estão agora. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz. Pelo menos elas estão leves, entendeu? Independente se estão juntas ou não, estão ali tranquilas, felizes. Pode brincar com isso, entendeu? Resolveram voltar, né? Eu acho que é isso. Vocês estão noivas, né? Não casaram ainda. Elas estão felizes e tranquilas, porque eu acho que também elas estão levando de uma maneira mais leve, né? E eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que falar aqui. A gente fala essas brincadeiras, mas, cara, sei lá, eu acho que a gente tem que encarar de uma maneira leve, porque muito provavelmente pode ser que elas não vão casar mesmo, sabe? Tipo, pode ser que elas não sejam um casal, pode ser que é só tudo muito bonitinho. E tá tudo bem também, sabe? Tipo, a gente não vai se descabelar, a gente, sabe? Acho que a gente respeita. Eu, pelo menos, falo por mim, eu gosto delas por elas, pelas séries, pelas pessoas que elas são, e não por elas serem um casal ou não. Sim. Pra depois, se uma ou outra, sei lá, assumir um relacionamento com outra pessoa que não ela, não bem. sair todo mundo, né? Tipo, ir lá e brigar com elas, não sei o que. Eu acho que não, é pra ser leve, é pra ser uma brincadeira, pra gente fazer porque piada. quem é a gente pra brigar com elas sobre o que elas estão fazendo com a vida delas, né? Sim, eu acho que todo mundo meio que tem que ser... não ditar uma regra, tem que ser assim, mas eu acho que pelo menos ter o respeito, assim, sabe? Sim. Por elas, porque elas são atrizes, querendo ou não. Elas são atrizes e esse é o trabalho delas. Sim. Agora, se elas vão casar ou não, a gente ficaria feliz? Ficaria feliz. Mas também, se não, né? Tá fazer o tudo quê? bem. Elas podem, né? Fazer o que elas quiserem. Sim. Eu brinco que eu gosto de ficar com um pé voando e o outro no chão. Sim. Tipo, eu gosto de delular, mas, tipo, ter isso bem claro na cabeça que pode ser que não, e é isso aí. Sim, Não tem nada a ver com a minha vida, Sim, entendeu? e não vai acabar com a nossa vida se elas, sei lá, se relacionarem com outras pessoas ou não casarem. Vou continuar né? sendo fã. Exato. Independente. A gente não tá lá xingando no Twitter todo mundo que pensa contrário. Sim. Qual um sentido, né? Mas, inclusive, lembrei de mais uma prova do negócio do casamento. É que existe uma conta no Twitter e essa conta, ela sempre acerta. Por exemplo, ontem, vocês estão vendo isso no domingo, ontem teve a parada lá de Pride e eles já tinham soltado que o Furbeck ia estar lá. Então, tipo, eles estão acertando direto. E ela soltou esses dias que elas vão casar em 2026. Ai, meu Deus. Por isso estão curtindo o bolo de casamento. Então, entendeu? Assim, veio coisas de muitos lados, assim, né? A gente só tá juntando os fatos, entendeu? Foi elas que soltaram primeiro que elas... que a Beck estaria em Cannes, não foi? Não teve Cannes, uma no coisa... Met Gala também. Met Ela Gala, solta elas tudo. acertaram. Sim. Então, não sei se é alguém lá dentro que tá soltando algumas coisas, mas eles sempre soltam com uns emojizinhos. Tipo, tem um casalzinho de noiva, um bolo, não sei o Tipo, quê. é um enigma, assim, que as pessoas Ele faz querem meio que um saber. enigma. Daí, tipo, teve a época do Met Gala lá. Teve um desenho. Eu não lembro exato qual foi agora. Mas aí vai botar vários emojis e daí as pessoas ficam... legal. Ficam meio que... Tentando adivinhar o que era, assim, sabe? E ela sempre acerta, porque daí depois as pessoas vão lá e falam, foi isso. Ela mesmo faz questão de voltar e quando sai a notícia, daí ela vai lá e confirma. joga, falei isso tal dia. Isso eu não vi. É que eu não tenho Twitter, galera. Não tô por fora desse. Mas é que não é no Twitter, né? Isso daí não é no no TikTok? Twitter? Mas não tem um TikTok também que solta? Não, o TikTok daí é que cenas solta... de Gap que nunca saíram. Isso, tem isso. Várias coisas secretas. Eles estão querendo enlouquecer a gente. Daí a gente enlouquece? Sim. Precisa de pílula de delulu. Não, vai reclamar. O problema é que essas pílulas não estão mais fazendo efeito pra mim, entendeu? Depois que a gente vai falar do caso agora, pra mim não faz mais efeito. Eu tô delulando loucamente, entendeu? Ai, cara, e pra mim tá tão bom acreditar. Sim. Assim, eu tô muito feliz. Tá divertido, né? Cada hora uma coisa nova. A melhor coisa é a novela da vida real, sabe? sim. Pra mim é isso. Daí teve outras coisas também nesse meio tempo aí, que foi, por exemplo, a Frim postou um detalhe da bolsa dela com umas flores, que daí a gente tem as imagens da Beck com as mesmas flores, comprando na flor e a floricultura. abelhinha, né? E a abelhinha. Outra coisa que a gente pode falar. Mas isso da imagem com a flor, eu vi o pessoal colocando, meu, nem é a mesma flor. É a mesma flor. Eu fui olhar, checar os fatos.
Eu olhei, parecia a mesma até flor e meio, tá sei bem parecida. É que eu O vi jeito. que uma era um cravo e outra era tulipa, não é? Não era tulipa. Nenhuma das duas era tulipa. Não era? Não. Cravo, então. Ah, não sei os nomes, mas não era tulipa, essa eu sei. lá. Eu só vi que uma parecia de verdade, a outra parecia meio artificial. Não, Aí era eu fiquei bem, meio- era a mesma planta e dava até ver os negocinhos verdes que tava nascendo, tava igual, assim. E eu acho que aquela foto que está a bolsa é na casa da Beck, dos pais da Beck. Meu Deus, pega a Thaís de novo. A Thaís, Porque ela eu já constrói reparei no um- detalhe dos móveis da casa dos pais da Beck, e eu acho que é. Nossa, o grau tá maior do que eu tinha Aham. imaginado, assim. É que eu não fico mais falando tanto pra vocês não se assustarem. Fica assim. O dia inteiro ela fica no grupo falando: Meu Deus! Não, e hoje ainda saiu que nessa mesma foto tinha um montiti, sei lá, que é esses bichinhos da Tailândia lá, vestido de abelhinha. E a gente descobriu, por causa dessa bendita entrevistadora que entrevistou a Pipec, elas que a gente lá. falou antes. É, Isso. que virou Ela a maior... tá a maior fã. Febeistan. Como que é? Febestan. Eu falo Febe, Febeistan. mas não é... A Febe ficou estranho, né? Eu falava só na minha cabeça, em voz alta, ficou estranho. SD. Eu falo fã, mas daí é isso, é do fandom. Tem que falar na linguagem que o povo fala, né? É. E eu não sabia o que era o Stan, na verdade. Daí eu descobri que Stan é quando tu é muito fã de alguém. Por exemplo, tu é, sei lá, Freeback Stan, quer dizer que tu é fã das duas. Tu é só Beck Stan, tu é só fã dela. Ou, enfim, É todo um novo dialeto. todo um novo dialeto que eu tô aprendendo cada vez. Um novo, eu tô muito feliz, porque aumentando o meu Vocabulário. vocabulário. Eu tô corrigindo o meu que era errado, veja só. Não, o teu que virou correto agora. Eu vou continuar falando entretenimento, mas tudo bem. Tá, voltando na PEC, Uhum. ela soltou hoje que a Frim tem a Beck no celular com o nome de Bee. Que ela Que a mudou, abelha, né? é. Ela falou que ela mudou, porque Era antes era bebê. Bibi, né? É. Bebê. Bebê. Ficou estranho, né? Falar Bibi, inglês. é. Bibi de Beck. E daí agora tá Bee, de Ou abelha. baby, né? Não sei se era back, baby, os dois. É, fica aí né, um duplo sentido. E daí ela tava com aquele montiti que era de abelhinha. Daí, tipo assim, uma abelhinha, que é o apelido da Beck, com as flores, com a minha ideia que é a casa da Beck, aquilo lá foi quase uma declaração de amor. Não, brincadeira. Mas assim, vários pontos, entendeu? Ah, mas bonitinho. Se ela chama ela de Bi agora, que é o nome do celular, que é o nome que tá no celular dela, vai lá e compra um chaveirinho de abelha. Fofo. Ai, Elas são muito românticas, Elas são cara. Isso o maquiador já confirmou, né? Que elas são muito românticas uma com a outra. Sim. Ah, e dá pra ver só no cuidado É, que a Frim sim. tem com a Beck. e a Beck Inclusive a tem. entrevistadora falou que elas ficam se cuidando o tempo todo, se o look tá direito, se a roupa tá direito, se o cabelo tá direito. Que ela falou que é coisa de lovers. Eu só fico pensando no futuro, cara. Quando a gente estiver lá no futuro, daí elas vão estar casadas. E a gente, assim, nossa, elas deram todos os sinais e ninguém E a gente- achava que era alguma coisa, mas Não, a gente achava. A gente só tava se Mas segurando. é porque é aquele negócio de a gente tem certeza que sim, mas acha que não. Mas tem É. certeza que sim. Então vamos seguir ainda no fluxo Freeback e depois a gente volta no caso pra falar Vai ter de outras todos os coisas outros. hoje, A tá? gente vai falar, mas vamos só seguir o fluxo do Delulu de Freeback, depois a gente volta. E daí teve o evento, o Casa Awards, que elas ganharam novamente como casal do ano, pela terceira vez consecutiva também. E foram lá, subiram de mãozinhas dadas. Elas levaram outros prêmios também, de melhor atriz, de superstar, melhor atriz pra Beck, superstar pra Frim. E a E Frim ganhou de... melhor série também. melhor série Loyal Loyal Pin. Loyal Pin E teve, qual foi o ela outro da Frim? ganhou adolescente feminina mais popular. Tipo, primeiro adolescente, né? Mas tá, adolescente feminina mais popular. Que a gente tava confundindo com o da Ling Ling, que era a garota jovem favorita de 2024, daí também. Eu tava achando que era o mesmo. Enfim, acho que a gente pode entrar nisso depois. A gente vai voltar, calma, a gente vai voltar ali. E enquanto isso, elas estavam super fofas ali na plateia também, estavam ali de risinhos e bobajadas. Uma hora a Frim falou alguma coisa pra Beck, que a Beck ficou sem graça, ficou assim meio passando a mão no cabelo. Ela Consertou a pega, ela menina. olha pra ela assim, fala um negócio e a Beck faz assim. Aí a Beck faz assim e a Frim se caga inteira de rir. Então, não sei, daria muitos dinheiros pra saber o que ela falou ali naquele momento. Até agora ninguém fez uma leitura labial, eu tô indignada com isso. De outros momentos fizeram leitura, tipo, que ela tava com frio, que ela tava com não sei o quê, mas dessa parte ninguém liu. Ninguém Será que leu. o chat GPT já sabe fazer isso? Podia ter ter que uma inteligência, né? A gente vai faz. ter que contratar uma tradutora
especial Papo de GL só pra botar aqui do lado. Vai, traduz lá pra nós. Eu já falei que a gente devia aprender tailandês, né? Mas socorro. O que eu achei engraçado desse prêmio que elas ganharam de casal do ano foi que elas foram no palco pra agradecer, né, que elas ganharam o prêmio. E sempre que elas ganham o casal do ano, elas falam We Did It Baby no palco, né? E dessa vez... eu vi a Beck tava lá, tipo, olhando pra Frim falar alguma coisa. E a Frim, eu acho que ela se enganou lá e falou, em vez de falar do We Did It Baby, ela falou... Fez uma propaganda de Cranium e de 4 Elementos. Daí a Beck se cagou de rir, porque não era disso que ela tava falando. E daí elas meio que ficaram as duas atrapalhadas sem saber como concluir aquele negócio. Daí na hora que a Frim se tocou, que era pra falar isso, o cara lá mandou elas saírem, sei lá. E daí elas ficaram meio, tipo, não conseguiram falar o We Did It Baby. E a Frim justificou depois, tadinha, né? Ela falou que ela tava congelando no palco. Já tinha vários vídeos dela congelando na plateia, mas ela falou que no palco ela tava com muito frio e acho que falhou a comunicação delas ali interna no olhar e ela esqueceu. Nossa, mas foi muito engraçado, né? Elas ficaram muito perdidas ali, né? Tipo, parecia que elas estavam muito sem... O que a gente faz agora? A gente sempre termina com o Did It Baby e agora a gente não terminou. Muito bom. Queridas. E daí de casal elas ganharam também The Loyal Pin como a melhor série do ano. E quem entregou o de The Loyal Pin foi a Apple Mimo, né? Que vai trabalhar com elas em 4 Elementos. Eu achei bem legal, as duas bem bonitinhas lá no palco entregando. Ela deu até um sorriso assim na hora que elas viram que era a Frim Beck. Fofinha. Já tão migas. Isso. Aí a Beck ganhou melhor atriz. Que daí, na hora que ela fala... que ela vai agradecer aos Angels. E daí, corta pra Frim lá fazendo asinha de... Ai, muito orgulhosa da esposa. Não, e antes disso, ela ainda coroou a Beck antes de ela ganhar o prêmio, né? Uhum. Elas estavam lá esperando eles avisarem quem que tinha ganhado. E elas, sei lá, estavam numa piada interna delas lá cantando alguma coisa. E daí, no fim, a Frim colocou uma coroazinha na cabeça da Beck e falou que ela merecia o prêmio. E foi o primeiro evento que a Beck apareceu de cabelo curto, né? Foi! cabelo curto e preto. Uhum. A E bem revelação preto. Bem preto. Uhum. É que assim, ó, eu fiquei muito desconcertada pelo coque da Frim, que eu quase não olhei pro cabelo da Beck, entendeu? Mas Nossa, ela estava tava belíssima. Muito belíssima. Achei As duas, né? Elas mataram a pau naqueles vestidos. Sim, bem de parzinho, né? Sim. Uhum. Mas outra belíssima que me desestruturou também foi a Enfa de terno. Pra mim Nossa. foi um negócio... Não, a Infa de terno, ela descobriu, assim, a skin dela, sapatão. Não tirem mais o terno dela, pelo amor de Deus, gente. Caramba. Aí eu sou aquariana, só tenho que contrariar, né? Eu ainda gosto dela em vestido. Não é que eu desgoste É, dela, também ninguém não. tá falando. Eu não que eu desgoste dela de terno, né? Mas ela de vestido pra mim, assim, eu olhei, não é um acontecimento. A Sim, Enfa pra mim é um negócio que chama atenção. chama que ela, Sim. ai, sei lá. Não Ela sei, de qualquer me jeito, ela desestrutura tem também. presença de Tem. qualquer jeito, Sim. né? E a Enfa ganhou People of the Year, né? Foi. Sim. People of the Year. Então, eu diria que foi People of the Year. E agora a piada de decisão. Se preparem. E dos nossos corações. Porque eu fiquei completamente apaixonada. E ela também ganhou com o... Qual que é o do filme? Hottest Filme, alguma coisa assim. O filme mais quente, sei lá o que, por aquele... Eu não sei se é o mesmo que ela foi pra Cannes, que é o Paraíso dos Espinhos. Não, É de Cannes diferente. foi Cannes é outro. outro? É outra. Nossa, ela tá com um monte de filme, então. É que o de Cannes é um que é polêmico, que diz que é um surubão, Aham. uns trisal, umas coisas assim. Que é Com bem homem, bonito, inclusive, parece. A gente viu Não o sei, trailer. tem gente falando bem, tem gente falando mal, não entendi. Eu achei bonito. Tu gostou de ver ela num surubão? Não, é que não mostrou o foi, surubão, não né? foi gravado. É que assim, ó, existe esse filme, já tem uma versão antiga. E daí o dela vai ser uma fazer versão gravado. nova. E daí tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Acho que a galera não gostou também de ver ela com homem, É, entendeu? eu acho que foi eu isso acho que que é pegou. mais isso, Aham. Mas o desse da premiação é um que ela fez com o Jeff Satur. Ele ganhou também, né? Algumas coisas. Eu sei que ele ganhou de cantor. De Superstar né? também. Superstar também? Também. Eu acho que teve do... Algo de Hottest também. Agora eu não lembro de cabeça. E ele, inclusive, fez uma piadinha com a Frim, porque a Frim ganhou de Superstar e ele também, né? E daí ela chegou lá, ai, Superstar, oh my God. Daí ele ganhou, ele subiu no palco, ele, ai, Superstar, oh my God. Ele Imitou imitou ela e ela. ela ficou... Eu vi isso, mas eu não sabia que tinha sido uma piadinha interna dos dois. Sim, tavam se que zoando. amigos! Irmãos Valentinos. Teve a outra que ganhou, acho que dá pra gente meio que falar um pouquinho de todo mundo, que foi a Charlotte. Ela ganhou como Shine Star. É o nome de uns prêmios meio... Que eles inventam assim, né? Só pra premiar, assim. Sim. Não, porque
é muita coisa muito aleatória. Tipo, daí tem o adolescente feminina mais popular. E tem o... Mulher em ascensão. Mulher... Garota jovem favorita de 2020. Tá Isso é vendo? só pros caras votar e eles ganharem mais dinheiro. Isso daí, inclusive, é algo que eu queria saber. Será que não tem nenhum prêmio da Tailândia de, tipo, de juiz de verdade votando pra Deve gente... ter. Ah, mas seja uma vírgula, o Superstar era de júri. Júri. Superstar. O Superstar que a Frin e o Jeff ganharam era de júri, não era de voto. Por isso que a Frin ficou surpresa, ela não sabia. Eu achei que todos eram de voto. Não, esse não. É de júri técnico, então. Não é técnico porque, tipo, Superstar é quem tá em ascensão. Mas é dado por um júri, não por entendi. voto. Mas eu queria, tipo, esses de melhor atriz. Sim. Sabe, umas coisas mais técnicas. Ser um técnico mesmo, assim. Avaliando, né? Não só por ser o fandom lá. Porque senão daí é melhor atriz. Mas daí não vai ganhar a melhor... Não que não seja, mas não vai ganhar a melhor atriz. Vai ganhar que tem o maior fandom votante, sabe? Mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual das outras atrizes de GL que a gente tem que fez as caras que a Beck fez no episódio 8 de Loyal Prince? No episódio Quem que faz aquelas caras? Tem que ser uma boa atriz. Não, tem que ser uma atriz excelente. Ela deveria ir pro Oscar, inclusive. Porque, assim, É sério mesmo, nenhuma... Pensem, não tem nenhuma. É que eu acho que, cara, ali a Beck interpretou ela mesma. É isso que, Por isso que é não esse foi. o ponto que eu ia chegar. Tipo, será que ela é tão boa atriz assim pra passar tanta veracidade? Não sei. Eu acho que se ela fosse atuar, não seria tanto assim, né? Eu acho que ela meio que se entregou. Põe ela com outra atriz ali, ou com um ator. Eu queria pra ver ver, se ela ia ver, ser mas assim. não queria ver. Mas eu queria ver só pra tirar o tema, pra ver se é diferente com a Frin, entendeu? Eu acho que com certeza é. Eu poderia apostar aqui. Aposto também. todas as minhas moedas. Porque assim, ó, nas outras coisas que tem, por exemplo, no clipe com o Jeff, naquele outro clipe que é quase um curta, que é também que ela interpreta meio que com um homem, ela sabe criar química com os outros atores, eu tava lendo entendeu? até alguém falar no Twitter assim, que a Beck, ela consegue criar clima até com uma porta. Porque se tu coloca qualquer pessoa na frente, tu olha, meu Deus do céu, tá bom. Sim, ela é muito boa nessa questão ela da é química boa. ali. É que eu acho que a Beck é sapeca. Sabe aquela pessoa que é sapeca? Eu acho tipo, que ela gosta de provocar, ela gosta entendeu? E ela já falou, né, que ela... E ela não breca, ela vai. Sim. Ela já falou que ela é igual a personagem da Aninha em The Loyal Pin. E a Aninha é muito sapeca. Então, imagina, tipo, ela tem aquela carinha de bobinha, que se tu não acompanha, tu não compra. Sim. Mas daí, sei lá, sendo próximas igual nós, entendeu? Eu acho também, A eu gente acho que ela é sabe. sapeca. Mas enfim. E daí, não, a gente tava falando da Charlotte, só pra gente não fugir no negócio volta. que eu queria falar. É que, não sei se vocês viram aquela cena da Charlotte sujando a boca, querendo Ela quis fazer o GL da vida real. E a Infa Só a não Infa não tocou. pegou. Nossa, a Infa teria entregue assim, ó, tudo de uma beijada pra gente falar o resto da semana se ela Sim. tivesse feito. Ela foi catar um guardanapo, né? Alguma coisa assim. Ela Ela olhou foi pro procurar- lado, vai procurar alguma coisa. Pô, a guria tá falando... Pra quem não entendeu, a gente também vai pôr o vídeo aí. A Charlotte tava comendo, ela pegou, sujou ali o dedo com a comida e passou na boca, assim, pra fazer aquela tradicional cena do GL, de limpar, enfim. E a Infa não acordou, não se Achei que ela era mais ligeira. acho Mas que já tava devagar. elas estavam muito espoletas ali. Eu tô só com gírias de sapeca e espoleta. Mas de jovem ela tava... não, isso aí é de velho. De né? velho, isso. Mas ela tava muito espoleta. Sim. Não sei se vocês viram também aquele vídeo que dela tá sentada assim e uma fã tá filmando ela. E daí ela olha bem pra cara, não pra cara da fã, mas bem pra câmera, assim. Ela olha e fala assim: vem aqui. E daí a Charlotte não gosta e coloca a Põe a bolsa mão em assim. cima. Gente, imagina, tu tá lá assim no prêmio, daí tu tá filmando a Enfa e a Enfa te olha bem nos olhos e Nossa, eu fala: morria. vem aqui. Tipo, meu Deus, para. Senta aqui, Senta hein? aqui, não. É que diferente de Fringback, a Englot, elas são muito da zoeira, né? É. Eu sempre vejo elas fazendo piadas, zoando uma com a outra, com a galera que É tá em que a volta. Free e Beck acho que também são, só que elas não expõem isso, né? E a Infa e a Charlotte, elas vão Tô nem aí, zoando. tipo, foda-se, sabe? Eu gosto Inclusive, disso teve dela. várias interações da Charlotte e da Frin. Inclusive, a gente descobriu que a Frin deu um... é um chaveiro, negócio que eles né? penduram no celular, né? Depois a Charlotte confirmou que a Frin comprou pra ela também. E elas estavam lá se beliscando, se abobando. Teve hora que a Frin ligou
pra Charlotte no celular, vocês viram? não vi. Pra acho que se encontrarem, não sei o que, daí elas se encontraram. Ah, tá, sim, eu vi. Daí desligaram o celular. Ai, sério, assim, ó, obrigada, Tailândia, por ter feito acontecer esse... Não, 4 elementos, quatro né? elementos, pra ter é isso. liberado essa junção Porque ali. daí, tipo, imagina o quanto mais de coisas legais que a gente não vai Sim. ter. Eu tô muito feliz. Obrigada, 4 elementos. É isso. É só isso que eu queria dizer mesmo. Melhor junção, Englot e Frimbeck. Tô adorando. Yes. Tu pode... E peraí que eu não terminei minha cota da Delulice, que ainda falta coisa de Frimbeck. Volta Volta. tudo. Pronto. Volta não, o que rolou foi depois desse evento, né? Depois do caso. Que tá, a gente ficou lá, e por que elas não falaram We did it, baby, não sei o que, mas valeu a pena. Daí, como elas não falaram no evento, elas resolveram postar. Ai, meu Deus do céu. Eu E quero foi um tatuar surto. essa foto. A Beck postou primeiro, se eu não me engano. Tinha, né, várias fotos ali do evento, não sei o quê. E no meio um videozinho, vai estar aí na tela. 10 aplicada. Ai, socorro. Das duas correndinho fofa, segurando seus saltos altos na mão no backstage. Nossa, Descalço. Livre, sabe? leve, soltas, Aham. felizes, sorrindo, interagindo, em preto e branco ainda, poético. Meio que simulando aquele outro vídeo que acho que a Beck deu Beck like uma curtiu, vez, que ninguém é. sabia se eram as duas ou se não. Mas é que ela, duas meninas bem Correndo. parecidas com as duas, correndo de mão dada pra tomar um banho de chuva, assim, sabe? E daí encaixa bem certinho, né? Aham, fizeram essa montagem, né? Sim. E ainda a Beck colocou uma música que chama Understand, do Cash, não sei como é que fala, que a Frin também já tinha usado quando elas foram pra Maldivas, que é meio que falando de pedir uma pessoa em casamento. Que é tipo assim, é eu Cara, e essa você. tradução... Belíssima Agora eu não essa lembro de música, cabeça, é. então coloque aqui. Ai, não! Ai, procurei Eu aí, procuro galera. pra te colocar. Mas não, porque tem que pôr. Porque essa tradução, assim, por quê, sabe? E assim, elas já usaram antes, entendeu? Não, não foi uma coisa do nada. Por isso que chamou atenção também, né? Aí embaixo, We Did It Baby, com essa foto das duas de mão dada e uma tradução. Não, calma. Nós nem chegamos na foto de mão dada ainda. Tá o vídeo de mão dada. O Vídeo não das é de mão correndo dada. juntas, sei lá. Eu bem específica, calma. Tá bom, vai. Fatos. Passo por passo. E daí tá, a Beck postou isso e daí veio a Frin. Obviamente postou ao mesmo tempo que a Beck, que elas postam sempre junto, né? Sempre ali no mesmo junto. Viu que alguém deu um print da Beck postando uma foto, não foi desse agora, mas só que valeu, que no primeiro segundo que a Beck postou a foto, a Finn já tinha dado Cara, um like. Nossa segundo? Senhora. Um segundo, tava escrito lá, 1 segundo. Meu Deus. Uma tá do lado da outra? Só pode. A Frin só não curte logo quando ela tá trabalhando. Aham. Se ela não tá trabalhando, ela curte muito rápido. Mas Ai, 1 segundo gente. ela se superou. Poxa. Aí a Frin foi lá e postou uma foto desse mesmo momento, das duas lá segurando seus sapatinhos, só que daí de mãos dadas. E ela colocou a música Photograph, do Ed Sheeran. Que é meio que a música delas também, né? É que elas já falaram, a Beck já inclusive cantou pra ela essa música. Elas já falaram que, E- tipo... Eu acho que teve uma entrevista mais antiga, assim, da época que elas soltavam mais coisas, que perguntaram que música que a Finn lembra da Beck dela. Falou dessa música, do Isso. Photograph. E também com a legenda do We Did It Baby. E a Frin ainda postou especificamente essa foto no story Sim. dela. Tipo, tinha um carrossel de fotos, É. né? Ela postou justamente aquela. E foi a que todo mundo repostou, né? Todos os É. amigos que eles fizeram, alguém botou um print assim de todas as pessoas que conhecem elas, Repostaram a foto repostando e o essa vídeo. foto. Como não ser Lulu? É, então, tá difícil. Gente, sério, pra mim, assim, ó, não tem. É... E assim, elas estão leves e felizes. Tá provado, tipo, tá provado. Tá todo mundo falando, zoando. Elas estão postando. Inclusive, também a Frin voltou a usar um símbolozinho que é tipo 2 pontos, um coração branco e um sorrisinho, que é uma mescla do que elas falavam antigamente, que o fandom usava muito. A Frin também postou esses dias. Então, assim, Gente. elas estão revivendo todas as coisas lá de antigamente. Assumidas. Ainda não Então, casaram, né? Será que no off elas ficam assim, meu Deus, a gente tá dando de bandeja pra todo mundo que a gente já tá assumida, mas... E elas com dúvidas É. ainda. Eu Aham. não, acho que elas ficam rindo da nossa cara, do tipo, que a gente fica ali meio perdida. Acho que elas ainda ficam rindo da nossa cara. Eu ia achar bem É. engraçado. Nossa, eu no também. lugar delas, eu ia acompanhar tudo. Não, certeza que eu ia fazer o mesmo que elas e ia deixar a galera cada vez mais louca. A gente, Muito fica, legal. a gente fica com ódio, mas é divertido ao mesmo tempo. Nossa, eu ia amar. Ai, gente, esse foi o nosso momento de Lulu. A gente tem que aguardar aí as cenas dos próximos Quase uma hora. capítulos. Tá bom por hoje, Thaís.
de Deluluzice? Eu acho que eu até, assim, poderia falar até mais, mas, assim, pra não ficar aqui até amanhã, porque eu tenho que editar isso aí, acho que tá bom por hoje, né? Vamos falar, então, das outras que também ganharam? Vamos, né? Então teve mais a Amy, que eu achei muito fofo que a Amy ganhou a primeira vez, né? Ela ganhou o primeiro prêmio o dela. primeiro prêmio dela. Ela tava tão feliz. A Bonnie também tava feliz demais. Tem tipo uma foto dela fazendo assim. O mais fofinho era a Bonnie comemorando pela Amy. O prêmio foi Mulher em Ascensão, tipo, chiquérrima. Que ela tava, inclusive, Rising. concorrendo com bastante gente conhecida, né? Tipo, a Yoko, a Look Me. Sim. E ela ganhou dessa a Grace galera. também. A Grace, de Mate. E senti falta de Look Me e Sônia nessa premiação. Por que elas... Elas concorreram a casal do ano. Foi casal do ano também? Também, Eu não Só lembro que eu acho se que elas estavam em concorreram. fan-meeting, não? Elas não estavam no evento, né? Mas, não galera, tavam. vamos votar nelas pra elas ganharem também. Não de melhor casal do ano. É, pode não, ser outras nos coisas. E daí a Amy Bonnie, elas cantaram também. Aquela música bem é fofa. Eu verdade. amo essa música que elas cantaram. Elas Eu são achei muito tão fofas. legal eles chamarem elas pra cantar. Tipo, primeira Elas são vez, um assim, pouco em conhecidas, premiação. né? E pelo que eu tava ouvindo, até meio que parecia quase um ao vivo, assim. Não sei se de fato era ao vivo, mas não era aquela... Não é tipo, sei lá, quando a Freeback vai cantar, que elas põem a mesma Playback. gravação que vai pra todos os lugares. Sabe? Parecia ser bem real, assim. Elas cantam super bem, né? Elas cantam muito bem, Eu confesso que eu vi sem áudio, que eu tava trabalhando, então não sei opinar. Sim, nossa, tava muito, muito bom, assim. Mas elas cantam super bem, deve ser ao vivo, talvez. Sim. A Amy, inclusive, é cantora também, né? Tipo... Sim. Já Sim. fez música com outras pessoas. Eu vi porque quando eu tava procurando as músicas dela, tem uma foto no Spotify da Amy com cara, assim, que eles também tinham cantado juntos. Sim, Então, não sei. Nossa, e a Bonnie parecia que ela tava muito feliz lá por a Amy ter ganhado. E, tipo, as duas juntas. Ela tava muito feliz com aquele Pela cabelão. mulher dela, né? Pela mulher dela. Essa é pra Letícia. Tá, mas o cabelo dela não tava tão feliz, né? Vamos combinar. É que ela tava muito feliz com o cabelo dela. Mas eu acho que a Tailândia tem que se especializar um pouquinho em colocar mega Sim. hair. Porque... será que eles não sabem colocar mega hair? Ou... A gente fica muito aparente, né? Essas últimas semanas antes que a Beck cortou o cabelo e tava usando... Sim, Também, gente. dava pra ver Dava na cara. pra E é ver. feio, né? Parece que eles só Aparecer. colocam o negócio liso por baixo, assim. Sim, o da Beck ainda nesse daí tava pior ainda. Que tava tipo vibe Mon em Gap, assim. Que é tipo aquele cabelo aqui que tava um pouco mais enrolado. E daí um cabelo liso embaixo. Será que tá na moda? Será que na Tailândia é normal? Deve ser, porque assim, a gente já viu várias. Porque daí tinha a Beck como Mon, que era horroroso aquele aplique dela. Daí beleza. No começo, né? Daí depois melhorou. parecia que eles arrumaram. Melhorou o Aí orçamento. teve o da Bonnie, que é ali que ela tava com o cabelo já maravilhoso, que o dela já é comprido. Daí eles Pois colocaram mais meio metro pra baixo, que daí dava pra ver Quase no pé. certinho a diferença. Sim. Só que ela tava feliz da vida. Né? Então, o que importa sim. é que ela tava assim, ó, toda feliz com o cabelo. Mas depois ela tirou. Não sei se ela viu o pessoal zoando no Twitter, mas depois ela tirou. Tem o aplique da Orme também, que aconteceu alguma coisa com o cabelo dela. Ela eu acho que fez deve ter corte químico, né? E daí tá bem curtinho, daí ela tá com um mega, daí agora... No vídeo do periquito da Orbe, que a gente tem que falar disso também. Tem um vídeo que ela tá lá com ele na mão, e daí aparece também o... Claramente, né? Divisão bem de cor, diferente assim. a cor, assim. Parece assim, gente... É que a cor dela é mais diferente também, acho que deve ser meio Deve difícil ser bem bater. difícil manter. mas sei lá, assim, ó, o cabelo... Alô, você, cabeleireira brasileira que quer trabalhar na Tailândia. Tá aí a tua oportunidade, Pra ganhar sabe? dinheiro, vai pra Tailândia que você vai se destacar. Nossa, vai se destacar, vai estar perto das atrizes. Deve ter alguma GLZera cabeleireira, não é possível. Sim, com certeza. Fica a dica, gente, corre, vai ficar Ó, rica. a gente tem... Caramba, a gente acha um trabalho pra fazer na Tailândia, É verdade. não tem problema. Todo podcast Já a gente... vamos no bonde junto, né? Hoje a gente Nós não- vamos lotar aquele avião com gente pra ir pra trabalhar na Tailândia. Hoje a gente não tá arranjando mais trabalho pra nós, a gente tá arranjando É. pra outras pessoas. Aqui a gente dá ideias, entendeu? Agora, Isso. quem quiser, vai atrás. É só se mexer. Mas vamos falar do periquito da Orme. Tá, o periquito. Gente, achei ele muito fofo. Ele é lindo, meio e verdinho. cinza, né? É, cinzinho e verdinho. Lembrou um pouco aquele cabelo da Orme que ela tinha antes. Pra mim, o melhor de tudo foi o meme de que a... de que a Ling Ling deu uma periquita pra Orme. Não tem como não, né? Nem é o periquito, mas vai ser eternamente o periquito agora. Sério, eu ri tanto disso quando as pessoas estavam falando. Mas eu quero contar uma história E séria. eu tenho um outro meme da Ling Ling que eu vi também, rapidinho. Que ela tweetou apenas, 3 emojis de passarinho. Aí era ela abrindo o notebook, 3 passarinhos,
Fechou o notebook e saiu. Porque ela twitta e depois ela não twitta mais, né? Tá. Twitta Só do foi nada. 3 passarinhos. 3 passarinhos e vazou. Tipo, engajem aí nos meus 3 passarinhos. Muito aleatório, cara. Mas conta, eu sei que história você vai contar. Conta que essa história é Não, muito é boa. porque... A gente assim, sabe de onde veio esse passarinho. Vocês sabem de onde veio esse passarinho? Falando super sério agora. Não sei se vocês acompanham a Gelizeira, @agelizeira no TikTok e no YouTube também, que é a Pri, nossa amiga. Ela tinha um passarinho que do nada caiu lá na casa dela. E daí era bebezinho, assim. E daí ela deu de comida pra ele, fez ele crescer. E o nome do passarinho, que ela achava que era uma passarinha, era Ling Ling. Aí... Ela devota da Ling Ling. Ela devota da Ling Ling, isso. E daí ela deu o nome de Ling Ling, depois descobriu que na verdade era um passarinho, não sei como, daí virou Linglino. E daí ela alimentou até ele voar, assim, ele voou sozinho. E aparece, nunca mais... Daí ele voou sozinho, assim, desapareceu e a gente nunca mais viu ele. E ele apareceu agora na Tailândia. Foi lá, Ling Ling deu ele pra Orme. Se não é a coisa mais legal que já Gente, aconteceu. demorou um pouquinho, né? Porque ele foi do Brasil até Imagina, lá, por isso até que chegar deu lá esse voando, tempo. demora. Mudou de cor e tudo. É, cansou, né? trajeto. Pegou uns ventos ali no caminho, enfim. Encontrou é. a família. Ainda encontrou a família, ainda Nossa. encontrou a própria mãe, que é a Ling Aham. Ling. Deu pra outra mãe, que é a Orm. E agora Agora a eles viraram família uma tá família feliz. feliz com bênção da Agelizeira. O Abu Chicken. Abu Abu Chicken. Chicken. É que é Abu, mas eu já vi a Não é Orme. Ago. Abu. Não, é Abu. O que é Abu? É o nome do passarinho. Do É porque eu periquito. tinha lido que era Agaporn. Agaporn. Não, agaporn não é periquito, é agaporn, não deve ser a espécie? É espécie. Sim, mas o nome... Não, mas o nome... Ela Ah, deu. entendi. Ah, olha a burra. Tá. Tá, ela deu o nome do periquito De Abu. Tá. Ah, tá. Achei E que tava a- falando que era espécie. Tá. E daí a Orme postou uma atualização do passarinho que era ela falando Abu Chicken, Abu Chicken. E ele batendo ele as meio que asinhas. dançando assim, né? Muito fofo. Achei ele muito fofinho. Mas só falando sério agora, porque só pra dizer da onde que é esse passarinho, por que que tava todo mundo falando que era o filho delas, que era muito romântico e tal. Isso falaram pra gente ali no grupinho do Telegram. Esse passarinho, ele simboliza o amor, assim, porque ele... O macho e a fêmea, eles são muito cuidadosos um com o outro, ficam muito pertinho, assim, eles são muito carinhosos. Então, quando eles ficam muito pertinho, eles ficam agarradinhos, assim, e formam um coração. Ah, meu Ai, que Deus. romântico Fofinho, também. né? Fofo, muito fofo. E ela deu um passarinho que dura muitos anos. Eu vi que ele vive de 20 a 30 anos, é muito tempo. Nossa. Porque eu já tive um casal de periquito e eles duraram 2 anos, eu acho, no máximo. Ai. Nem sei por que que morreu, mas eu acho que é esses periquitos que compra Não dura muito, né? agropecuária, acho que não dura muito. Aham. Mas esse é muito tempo, eu fiquei chocada. Mas ele é diferenciado, né, também. Ele não é que nem os que a gente tem aqui nas É. agropecuárias. É, com certeza. Acho que ele é de uma espécie mais rara, assim. Bonitinho. Pelo que- Elas vão ter que ficar juntas pro resto da vida agora pra acho cuidar que da família, Sim, né? agora Não tem um pode filho, separar. né? É. Acho tem que que essa Agora era a tem intenção filho, da tem Ling que... Ling. Ah, e Umas casando, umas tendo Ah, periquito. criando a família já. a família sáfica da Dos Tailândia, geles. dos geles tailandeses. Porque pra quem não viu também, a Ling Ling deu esse periquito pra Orme, porque foi aniversário da Orme, né? Uhum. Ela fez 23 anos, gente. 23, né? Naquele tamanho. Ela não parece que tem 23. Ela tem a idade da Beck? Sim, não parece, cara. 23 Tem anos muito ela mais fez cara de agora. mulher já. Aham. É verdade. Eu daria, sei lá, uns 26, Seis. 27. 25, 26. Sim, eu mas ela é daria, muito eu acho. nova. É. Gente, é um neném Uhum. Com periquito agora. Um neném com O periquito. neném cuidando do periquito. do periquito. Cuidando do periquito da Ling Ling Ling. Ling. Essa realmente foi uma semana muito movimentada no mundinho do GL, né? Não, nem só no mundinho do GL, né? Mas pra gente também, porque a gente tava com o primeiro podcast de vídeo, tirando o da Fer. E a galera gostou muito, repercutiu bastante. Inclusive, a gente ganhou pela primeira vez um Valeu Demais, que... Valeu! Valeu! que eu nem sabia o que era, mas eu também vi não. que embaixo dos vídeos agora, como a gente já tá monetizadas, Chiques. chiquérrimas, tem um coraçãozinho ali embaixo. E daí, quem quiser apoiar nosso trabalho, dá pra botar ali e tal. E daí a gente teve 3. Cara, é bizarro, né? Não ia são esperar 11. por isso nunca. Nem Não, dois, as pessoas são 3. legais, né, com a Sim. gente. Mas elas Meu Deus. apoiaram pra gente fazer nossos pijamas de Frimback. A gente Ah, vai mas ter que eu quero providenciar esse isso aí. pijama. Eu também. A gente vai ter que fazer.
Vamos ter que Talvez fazer demore agora. um pouquinho, né? Calma, não se não afogue. se Tem que ir apressem. atrás. Muita coisa pra gente resolver, mas a gente vai algum dia. Mas eu queria falar o nome das pessoas. Eu Fala, não sei por se elas favor. querem, eu acho que elas querem, não sei. Mas eu vou falar. Depois, qualquer coisa, você briga Fala. com nós. Teve a Anne Valeu, CVS. Anne. Valeu demais, Valeu Anne! demais também de volta. A Patrícia Gomes. Valeu demais, Patrícia! E a Bruna Furtado. Valeu, Bruna! Gente, eu tô me sentindo muito chique, As nossas sério. primeiras apoiadoras, Sim. cara. Nossa, eu vou Muito lembrar legal, disso obrigada. pra sempre. Nossa, o susto Copuncar. que eu levei na hora. Copuncar. Mas também outra coisa que eu não queria deixar de falar é que, assim, ó, a gente recebe muitos comentários muito legais. Tipo, é um melhor que o outro, assim, muito foda, sabe? É muito tocante, assim. Só que teve um que tu não viu, então fui proibida de tu ver. vai ter que reagir ao vivo. Ao vivo. React. Mas eu e a Angélica, a gente ouviu, já conversou com ela, que a Karina mandou umas mensagens pra gente. Ai, que foi muito emocionante, assim, me tocou muito. Eu fiquei muito... A gente ficou bem emocionada, né? Emocionada, Porque é. ela Estou foi muito super curiosa. sincera e profunda, assim. Ai, Então tô eu vou curiosa. colocar aqui, tu vai Tem ver que é fazer só o agora. react. É. O que vocês falaram no início sobre estar superando, né, algumas coisas que vocês não iam conseguir, principalmente o que a Angélica falou e a parte que ela falou que a terapeuta dela estava muito orgulhosa. Então, assim, esse episódio pra mim foi muito mais do que só falar de GL. Eu tenho 33 anos, com 19 anos eu me assumi. Então foi dos 17 aos 19, me descobrindo, me escondendo, fingindo quem eu não sou e tudo mais. Né, a maioria das pessoas sabe como é. E como a Manu disse, a gente sempre tem um armário pra sair. E eu comecei a gostar de GL em janeiro. A minha mãe falou pra mim que tinha GL, BL. Porque nós somos muito doromeira. Aí eu achei aquilo lá legal, mas deixei passar. E aí em janeiro, eu tava de férias, não tinha o que fazer. Eu falei, vou assistir um negocinho aqui. Blank foi o primeiro. Me apaixonei, claro. E sou apaixonada por Finback. Aí também teve uma parte que a Manu falou, né, que ela tava ali, que ela tava falando sobre o que ela gosta. Que ela gosta de falar de GL. Que antes, no Instagram dela, era só Lula e Bolsonaro, só coisa de adulto. E ela gosta de falar daquilo. E eu passei exatamente por isso, sabe? Eu tive que levar pra terapia, porque eu tava sendo ridicularizada por algumas pessoas bem próximas a mim, por gostar de... Antes era dorama. E quando começou a ser o GL, a ser as meninas, começou a ficar pior ainda, sabe? Por causa das músicas, e olha que eu escuto no ouvido. Por às vezes eu falar alguma coisa em alguma série que eu assisti. Então, isso começou a me afetar. E aí a minha psicanalista, ela falou pra mim, mas por que tá te afetando? E começou isso em mim. E hoje, quando eu acho algum conteúdo que fala sobre GL, eu fico totalmente, sabe? É muito bom, porque são pessoas que têm o mesmo gosto que eu. E eu sou uma pessoa intensa. Se for pra gostar, eu gosto muito. Então, mas claro, com um certo limite, óbvio, que eu não tenho amigas, né, que são lésbicas, e as que são não gostam. Então eu não tenho com quem conversar. Às vezes eu falo com a minha mãe, que é romance, e ela gosta de romance, e com a minha irmã, que é obrigada a ouvir. E já cortei ela, falei assim, você fala dos teus e eu falo dos meus. Mas as outras pessoas eu tive que literalmente cortar, né, falar de uma maneira bem mais rude, me impor referente a isso, né, aos meus gostos. E como eu também sou eu gostava muito de Sandy Júnior, e eu também era zoada, ridicularizada, porque eu gosto até hoje. Então eu tinha que esconder isso. E com o tempo eu falei assim, eu não vou esconder, eu gosto, é o meu gosto, pronto, acabou. E isso eu tive que levar pra terapia. Então, o que vocês falaram foi muito impactante pra mim, foi muito forte por eu ter passado por isso. E agora eu falar, eu gosto mesmo, eu publico nos meus stories. O Instagram é meu, quem não quiser ver, não vai. E pronto, acabou. É que nem vocês falaram também. Se vocês não querem ouvir sobre isso, muda. E se não quiser ver, eu postar, o Instagram é meu, eu vou postar o que eu quiser. E foram, assim, umas 4, 5 sessões de terapia pra isso. E eu adorei. Tanto que eu nem consegui comentar no dia, eu assisti no domingo à noite, porque eu fiquei muito tocada com as palavras de vocês. E ver que vocês também estão ali, vão falar sobre o que eu quero. E foi incrível. Eu adorei, né? Eu já gosto de vocês desde o episódio 1. E eu comecei a seguir desde o primeiro episódio, porque faz muito sentido tudo que vocês falam. Eu me identifico muito agora, mais ainda. E eu apoio muito vocês. Eu queria apoiar mais ainda, saber fazer bem mais coisas pra dar mais engajamento. Mas olha, vocês três realmente, assim, ó, é incrível. Mudou a minha vida e é muito bom ter aquele momento pra ouvir vocês e concordar e discordar e ouvir falar vocês de algo que eu gosto tanto e que agora eu também não preciso esconder e eu vou ouvir mesmo e eu vou publicar mesmo e se eu quiser eu vou comentar mesmo que eu gosto e se eu quiser eu vou colocar Finback na minha caixinha de som alta aqui no domingo, limpar a casa e vou escutar, que nem eu fazia com o Sandy Júnior, que eu não tô nem aí mais. E essa foi uma das coisas que eu tive que sair do armário, né? Ser uma pessoa que sustenta o próprio gosto. A minha psicanalista também ficou orgulhosa de mim. E as coisas que a Thaís também falou, em você estar superando as coisas, sabe? Em estar ali, colocando o rosto, antes era só voz, agora é rosto. E eu também me sinto muito orgulhosa de vocês por estar acompanhando vocês desde o episódio 1. Que querida! Gente, que massa essa comunidade que a gente tá construindo, né? De, tipo, todo mundo tava precisando de um espacinho pra colocar isso tudo... Ui, um pé. Isso tudo pra fora. Que massa! Ah, eu achei assim, ó, muito fofa, muito fofa. Claro, a gente tá mostrando um de
Vários que a gente recebe, assim, porque... Só que todos os comentários, eles são meio que nessa mesma vibe, assim, de como as pessoas estavam precisando conversar sobre... Ai, não sei, ver que a gente tá junto, assim, sabe? Tipo, a gente também tava precisando de uma coisa aqui... E a gente, tanto que a gente fez esse podcast. E ver que as pessoas estão recebendo e estão gostando e estão parando para mandar uma mensagem, para falar. Ai, não sei. Fiquei muito emocionada. Eu quis compartilhar com todo mundo. E legal isso também de a gente estar bancando que a gente gosta do GL do jeito que ele é. E é isso. E, cara... É isso ali. Ela tá no espaço dela, por que ela não pode ouvir o que ela gosta, assistir o que ela gosta, postar o que ela gosta, sabe? As pessoas têm que entender que cada um no seu quadrado e vamos ser felizes. E o que eu acho mais legal, assim, da internet é que a gente alcança muita gente que a gente nem imagina, né? E como o que a gente tá falando aqui toca nas pessoas. Essa é a parte mais massa, eu acho muito legal daí ter esse retorno que a gente nem imagina, que a gente fez alguém, sei lá, refletir em alguma coisa e ter mudado alguma percepção que ela não tinha. Eu achei... Nossa, me emocionou bastante o áudio dela também. Não, e a internet, o tanto de pito que a gente dá aqui, a internet às vezes pode ser um saco, mas ao mesmo tempo tem esses lados tão legais, assim, dessas trocas que a gente tem, desses apoios. Cara, é incrível, é incrível. É a parte mais legal, com certeza, desse podcast, né? Sim. Com certeza. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Por esse apoio. Acho que é isso, então, por hoje, né, meninas? Falamos demais de Fleabag de novo. É que essa semana elas deram pano pra manga, né? Não tá tendo gente. como, né? Essas últimas semanas Toda aí. semana a gente arranja desculpas pra dizer, não, essa semana não dá. O que será a semana que vem que estaremos falando? Já né? quero. A gente tá gravando na sexta-feira, amanhã tem a parada do Pride lá. Então, assim, o que será que vai sair disso aí, hein? Inclusive, eles botaram, não sei se vocês viram, uma meta de 5,1 milhões de tweets de engajamento no Twitter. Caralho. Pensa. Aí a galera tava assim, gente, elas vão se assumir, elas vão mostrar os filhos, elas vão fazer o que vocês querem tudo isso? Eu não espero menos, porque elas estão na parada, parada LGBT. De orgulho LGBT. Que se assumam o melhor lugar. Né? Tá no lugar propício pra isso. Pra anunciar que dia que vai ser o casamento, pra gente já comprar as passagens. Que dia vai ser? Meu Deus, tem que comprar as passagens. A gente vai ter que ir pra Tailândia no casamento delas. Eu quero ir pra Tailândia no lançamento de 4 Elementos, falei. 4 elementos no casamento. Que eu tô esperando meu convite, né? Ele vai chegar. Vai. Tem certeza? Sim, tu vai fazer a Vai como gravação. imprensa. Eu vou Papo de GL no gravar o casamento dela. Gente. Já manda teu portfólio, tá? Eu vou começar agora. Um e-mail todo dia. Se a gente pedir pra todo mundo ajudar, mandem e-mail pra ele. Eu falando, não faço mais casamento, mas tem uma exceção que eu abro. Vamos subir isso aí no Twitter, que eu nem tenho, mas... Imagina. Tá Imagina que o pessoal leva a sério, você tá ferrado. Aí vocês vão ter que ir de estagiário e filmar junto. Mas óbvio. Vou lá carregar fio, fazer o que tu quiser. Então tá, fechou então. Gente, pode começar a twittar. Aquelas... Ai, brincadeira. Então tá, gente. Bora? Bora. Só errar. Bye, bye. Bye, bye.